Bem-vindos ao podcast Justiça na Saúde, o podcast que é feito pela Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB. Nós estamos aqui na seccional de Alagoas e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre um tema que está aí, que todo mundo quer saber, quais são as principais mudanças na resolução de propaganda e publicidade médica. Eu me chamo Priscila Alessia, sou advogada, especialista em defesa de médicos, sou a atual presidente desta comissão e hoje vou ser host nesse podcast. Ao meu lado está a doutora Bárbara Toledo, advogada, especialista em direito médico e secretária-geral desta comissão. Nosso podcast será com o corregedor do CREMAL, Dr. Alfredo Aurélio Marinho Rosa, portador do CRM 3510-AL e RQS 1077 e 4456. É uma honra ter o senhor aqui conosco. Obrigada por tirar um tempinho aí desse seu tempo, deve ser muito precioso. Esse tema tem gerado muitas dúvidas, né, por ter tido mudanças bem radicais. Então, e assim, eu acho que é uma linha muito tênue, né, para o médico acertar. Então, é isso, né? Prestem bem atenção em tudo, que é a oportunidade que a gente tem de tirar as nossas dúvidas. Boa tarde, Priscila, Bárbara. É um prazer nosso, né? E o tempo, quando é gasto para a gente ter mais conhecimento ou levar ao aprendizado, é tempo bem gasto, né? Então, é um prazer sempre poder falar desses temas da medicina que se imbricam com o direito, né? Sim. Que é o biodireito, que é uma coisa que é viva demais e a cada vez mais se consolida, e a gente está aqui pelo Conselho Regional de Medicina à disposição de vocês. Obrigada. E eu queria já começar perguntando sobre a CODAME, né? Qual é o papel dela e como é que eles fazem essa abordagem aos médicos, porque eu já acompanhei médicos para levar uma puxadinha de orelha, digamos que colocou alguma coisa, mas não necessariamente uma sindicância. Então, como é que a CODAME fiscaliza? É só para isso? Enfim, como é que funciona? A Comissão de Assuntos Médicos, que é a CODAME, todos os conselhos do Brasil têm, é um cargo diretivo, o seu coordenador é um diretor, faz parte da diretoria do Conselho Regional de Medicina. Ela tem uma função hoje muito importante. Uma das funções da CODAME é fazer a fiscalização de qualquer instituição que preste serviço à saúde, de qualquer consultório ou de qualquer denúncia que se tenha sobre a atuação da medicina num determinado estabelecimento, local, cidade. Então não é virtual, pode ser presencial também, não necessariamente é... Entendi. Exatamente. Ligado à propaganda médica, a gente vai falar isso um pouco adiante, sim, ela hoje cumpre uma função de ficar na tela, nas mídias sociais, em geral. Mas ela tem uma função antes disso, que é fiscalizar, por exemplo, um hospital quer abrir um hospital hoje. Certo. A CODAME tem que ir e fiscalizar. Para ver se está tudo nos conformes. É a Comissão de Fiscalização e de Assuntos Médicos. Ela vai ver se o programa de fiscalização do Conselho Federal de Medicina, que tem a origem em Alagoas, que foi um conselheiro federal que disseminou isso no Brasil, o conselheiro Emanuel Fortes, que ainda é presidente dessa comissão nacionalmente. Então, isso está muito consolidado no Brasil. Todos os hospitais são fiscalizados pelos conselhos, para ver se tem diretor médico, se o conselho médico ele foi formado, até para se dar a possibilidade de registro e cadastramento da instituição. Necessário, por exemplo, né, para funcionamento. Por exemplo, temos hospitais recém-feitos no nosso estado que ainda não estão devidamente cadastrados, mas já teve a visita da CODAME. Aí a CODAME, no caso, notifica ou é uma sindicância? Notifica, dá o tempo razoável para se fechar aqueles critérios, porque toda instituição, consultório,
toda instituição está lá, tudo que presta serviço à saúde tem que ter o seu cadastro. Sim, não consegue. E para a gente ressaltar que a publicidade não é só nas redes sociais, né? A gente tem que ressaltar aqui que publicidade não só se dá de forma nas redes sociais, mas dentro do seu consultório, como o senhor bem colocou aqui, dentro dos hospitais. Então, essa é a importância da Codami, eu acho que faz um filtro excelente para a sociedade, tem um serviço gigantesco para a sociedade, né? Como o papel da advocacia também, que presta esse serviço para a sociedade. Então, para deixar bem claro que essa questão de publicidade não só se dá dentro das redes sociais, mas tem todo esse contexto que o senhor bem abordou aqui. Isso, exato. E a Codami, ela pode aplicar punições? A Codami é formada e coordenada por um conselheiro eleito. Certo. Né? Então, um conselheiro, 2 ou 3, não decide nada. Uhum. Tudo no âmbito da autarquia era decidida em plenária. São deliberações, não há decisões individuais. O que há é relatórios individuais que são julgados pelo pleno. Então, aquele relatório pode ser, sendo uma sindicância ou um relatório de processo ético, nunca é o que o conselheiro que está presidindo aquela sindicância diz. Ele expõe os argumentos, ataca as teses e antiteses daquele caso e conclui o que ele vota. Uhum. O voto dele é que é julgado pelo corpo dos conselheiros. Não há nenhuma decisão individual. Sempre é deliberação. E o que eu percebo, doutor, é que os próprios médicos têm um certo receio, achando que a Codami, achando que o CRM tem um caráter punitivo. E a gente sabe que, na maioria dos casos, é de caráter educativo, para que o médico ele se enquadre às suas próprias diretrizes, para que ele não alegue uma falta de conhecimento do próprio código de ética, porque a gente ouve muito, mas eu não sabia, mas eu não estava sabendo, mas, assim, é importante deixar claro que o médico ele tem que conhecer do seu código de ética e, na ausência desse conhecimento, que nem deveria ter, existe a fiscalização justamente para que faça uma adequação de caráter educacional. Eu friso isso porque eu vejo alguns profissionais, né, que exercem a medicina falando mal, né, da Codami, da nova resolução, da fiscalização enquanto os conselhos fazem, mas justamente com esse olhar de punição e não de educação. Perfeito, doutora. Só para complementar esse pensamento e essa visão, nos últimos 5 anos, o trabalho da Codami, com essa evolução da tecnologia midiática que entrou realmente na medicina, e a medicina era a última profissão que estava longe disso. Pela própria tradição que se tinha com o zelo do médico, do bom prestígio da medicina, e a gente sempre tinha medo disso. E houve uma evolução muito grande nessa lei. Mas o que acontece? 90% das demandas, elas são feitas, nenhuma houve uma punição. A mais 90% foram através de um instituto do Código de Processo Ético Profissional, que é o Instituto do TAC, um termo que é ajustamento de conduta, que eles são chamados, são entregues aí a legislação da propaganda, para eles estudarem lei. Não pode, é por causa disso. E aí eles vão embora. E assinam esse acordo dizendo que vão cumprir a coisa. Mas quando repetem e ocorrem, isso ocorre, aí eles são, agora sim, oficialmente, quando detectado pela Codami ou por qualquer conselheiro, a denúncia é feita de ofício. Né? E quando se tem um TAC assinado e não cumprido, talvez as consequências sejam um pouco piores do que seguir aquela orientação. Então a Codami realmente, eu sou corregedor, não sou diretor da Codami, mas essa é a função da Codami. Eu tenho percebido, né? Eu tenho um Instagram educativo, voltado para médicos, e eles estão meio que sem saber como se posicionar relacionado a falar sobre o que eles fazem. E aí eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo,
um médico generalista, mas que gosta da saúde mental. Ele vai colocar, cuido do seu corpo e principalmente da sua mente. Essas frasezinhas, como é que eles podem fazer assim com segurança? Né? Muitos me perguntam como é que deve constar para que não confunda o paciente achando que é um psiquiatra, né? Mas não, é um generalista que cuida da mente. Então, essas frases de biografia, como é que a gente consegue ponderar para dar para dizer, não, tá legal desse jeito? Muito bem. A gente tem que partir de um princípio, apenas para dar mais força à sua discussão. Qualquer médico formado com seu CRM pode fazer qualquer coisa, sem ser especialista. Por exemplo, eu me formei hoje e, por algum motivo, eu precisei, numa emergência, operar uma cabeça. Nunca fiz residência, nunca fiz treinamento nisso. Mas eu faço e resolvo o problema. Certo. Ah, ótimo, tá tudo bem. Algum erro nisso? Alguma transgressão ética? Não. É diferente se o resultado for negativo e os familiares forem arguir. Por conta A única tese negativa vai ser: o senhor é especialista, ele vai dizer não. A imperícia. Mas salvou, o doente salvou. Ótimo. Porque a imperícia é uma definição na medicina que nem o Ministério da Educação, nem o Conselho Federal de Medicina aborda. O médico é formado para sair médico. É como advogado, né? A gente Advogado. sai e pode atuar em qualquer área. Então, primeiro, lembrar esse aspecto da imperícia. Em tese, qualquer médico é perito para tudo. Certo. É diferente depois na oferta do serviço. Aí é diferente. Certo. Por quê? Porque eu tenho que dizer o que sou. O que ele vai falar, a frase que ele vai usar, só não pode estar em incongruência com a resolução. Eu sou cirurgião do coração, mas eu posso, numa fala, dizer: olha, eu vou tratar o coração, mas quero que seja um tratamento completo, que você esteja bem de cabeça, enfim. Nesse aspecto, é difícil só ele conhecendo a lei, ou perguntando, ou o marketing dele perguntando a nós, no segundo conselho, a gente orienta. Só para... Agora, ele não pode anunciar que é especialista, não é um psiquiatra. Mas justamente, ele não anuncia, mas ele fala: cuido do corpo e principalmente da mente. Aí é uma liberdade que é dada ao médico. Mas o que eu vejo no judiciário em relação a isso é que nessas frases aí e naquela terminologia, o IA, né, de colocar dermatologia, oftalmologia, cai na teoria da aparência, porque você leva a crer ao seu paciente, ao público, né, ao seu público, o seu propenso público, que especialista você é. Porque a gente não pode pedir do paciente, do público em geral, que ele tenha essa distinção. Essa distinção tem que vir do profissional ou então da nossa orientação jurídica para esse profissional. Mas é o que aí eu vi já julgados usando exatamente isso. Leva para a teoria da aparência. Faz crer que é. Isso. Mas concordo, é complicado. Concordo porque... com você. Esse princípio da aparência é uma coisa que está aí. Mas eu acho que esse princípio da aparência, eu acho que tem que ser muito... Uma coisa muito, tipo assim... Tem que ficar muito explícito. Muito explícito, mas se né? você chega e diz que cuido da sua mente, tem lá, médico, tem o CRM, cuido da sua mente, você vai achar que é o quê? Não, então, era isso a minha dúvida, porque todos eles têm, sabe? A minha interpretação, à luz do Código de Processo, à luz do Código de Ética de Medicina, é que neste caso não se aplicaria o da aparência. Embora possa, é diferente quando você explicita. Por exemplo, se ele coloca, eu cuido ser mais direto com a mensagem à sociedade. Falar, por exemplo, depressão.
né? Falar, por exemplo, eu cuido das doenças da Da mente. é diferente, porque quem cuida das doenças da mente é o psiquiatra Uhum. da medicina e o psicólogo numa outra ciência. Então, assim, é a mesma coisa de quando se utiliza batas ou carimbos, que está também na resolução, que o médico não diz que é cirurgião geral. Ele pode dizer assim, cirurgia geral. Aí entra nesse princípio. Mas o que é que a gente orienta? Ele tem que dizer residente em cirurgia geral. Porque o residente é um grau hierárquico de graduação e acadêmico que não logra a especialidade ainda. Isso pode, aí o princípio da aparência não se aplica. Cai. Isso. Você entendeu? É uma frase pura e simples. Eu até... Nesse exemplo que a senhora deu, eu acho que, para nós, isso se passaria como que pode. É porque o judiciário tem um olhar diferente do conselho, né? Então, e o médico responde nas duas esferas, podendo responder nas duas esferas, independentemente. Então, ele tem que também ficar atento a isso, porque o paciente pode alegar que, pela teoria da aparência, ele levou a crer que era, de fato, aquele especialista. Eu trouxe até algumas frases, eu ontem pesquisando do nosso podcast, de alguns médicos. Por exemplo, tinha um que é generalista e era emagrecimento e performance. Aí a gente já imagina um nutrólogo, um endócrino, né? Aí te auxiliam em seus momentos de crise e te direcionam a ter uma vida saudável. Sim. É muito complicado, é uma linha muito complexa, tênue, né? Tem um que é o Dr. Burnout. Aí né? E aí tem medicina do corpo todo, te ajuda a conquistar a qualidade de vida, medicina com enfoque em prevenção de doenças crônicas. Aí eu fico, como é que um generalista está dizendo que enfoca em doença crônica? Mas, à luz do nosso código, ele pode falar isso. Pode falar isso. Ele não pode dizer que é o que ele é. Não vai contra o código. Não vai confundir o paciente, por exemplo. Acho que pode até confundir. Mas ao passo que nós, profissionais de todas as áreas, devemos nos ater ao que é permitido a gente fazer, a sociedade, na sua pressa de resolução até dos seus problemas, também tem que ver quem é o médico. Sim. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina tem um site aberto para toda a população. Qualquer um pode ver se aquele doutor é médico. É livre, não paga nada, entra, bota o nome e diz, aí qual não tem mais especialidade de nada. Então eu não vou nele. Então tem que haver esse contraponto. Agora, por simples frase, qualquer médico de qualquer especialidade poderia dizer todas essas frases. Mas seria sem. Eles são generalistas, entendeu? Não, então entendi. Fizeram algum curso. Não, eu entendi. Não tem... Na verdade, ou eles são médicos, pura e simplesmente. Isso. Que é um médico que sai das universidades sem especialidade, que são generalistas. É a tendência hoje nas diretrizes curriculares de medicina entregar à sociedade um médico generalista. Ele pode tratar de tudo, mas não é especialista em nada. Isso. Diferente do clínico geral, Sim. que é especialista. O clínico geral é uma eu especialidade. falo do generalista mesmo. Que eles estão se focando em alguns aspectos, né? Então, mente, aí dores crônicas, enfim, que não são especialistas, mas saíram da faculdade apaixonados por esse tema, por exemplo. Esses exemplos que são clássicos que a senhora deu, doutora, eles são corriqueiros e, na verdade, quanto a exatamente esse tipo, não transgride o médico nessas falas. Ele tem que mostrar um pouco mais, ser mais específico para a gente enquadrar ele que ele não é o especialista. Porque, por exemplo, eu vi esse que falava emagrecimento e performance, ele era generalista e todo o Instagram dele era sobre esse assunto. Ele não falava sobre outro por ser generalista. Esse aspecto impossível uma resolução em uma lei pegar. Porque gente entra... Há uma liberdade muito grande para isso. Agora, se ele diz mais especificamente
entra no ambiente da especialidade, aí a gente tem como pegar ele. Pronto. Pegar, que eu digo... Quando chamar fala aquele especialista em sono, um generalista, pode? Existe uma especialidade em sono, Mas se ele não é? mas ele pode tratar. Mas aí me gerou uma dúvida. Pois Quando é. o médico coloca lá, especialista em medicina canábica, que hoje eu tô vendo, a gente tá vendo bastante. Mas não existe essa medicina. Então, mas aí ele mesmo coloca lá na biografia dele que é especialista em medicina canábica. Esse é um exemplo. Era Que ele é chamado a outra pergunta que eu por ia dar uma fazer. informação errônea à sociedade. Isso. Que não existe essa medicina. Porque existe. Não existe essa especialidade. Essa medicina é... Aham. A medicina do sono é especialidade. Sim. Entende? Entendo. Mas essa canabinoide não. Então aí a gente E aí, chamá-la. por ortomolecular, Não existe. soroterapia. Não existe. Então, mas os médicos todos falam, Esses né? chamam. Entendeu? Faça soroterapia e mude sua vida. Pronto, Consulta esse e será acompanhamento personalizado em terapia endocannabinoide. chamado. Esse vai ser chamado. É. Esse é chamado. Medicina entendeu? funcional. Pronto. Eu tenho outra dúvida. Pois não. Pegando essa questão do médico não ser especialista, né? A gente sabe que a resolução trouxe um avanço em relação a o médico poder divulgar a sua especialidade apenas com título de pós-graduação, né? Mas lembrando quem colocar em caixa alta. Só que eu vi uma fala do Dr. Emanuel Forte sábado no evento do CREMEB, Pois não. que eu disse, peraí, mas como é que vai ser? Porque como o senhor bem colocou aqui, nós, a sociedade, tem como pesquisar se o médico, ele é médico de fato e qual especialidade possui. Se o que ele está publicizando é o que tem de registro dentro do conselho. Mas em relação às pós-graduações, o Dr. Emanuel disse que haverá um banco de dados, né, para que seja cadastrado os títulos, porque você só pode divulgar que você é pós-graduado naquela área. Não é especialização. Não, um número. Não, uma pós-graduação. E aí ele disse que para você divulgar, você tem que registrar no seu Isso. conselho, assim como acontece nas outras áreas da saúde, odontologia, quando você vai se dizer especialista, você tem que registrar no conselho, só que não vai gerar um número que nem o RQE. Então, como é que ficaria essa busca da sociedade para pesquisar se aquele médico, mesmo colocando o título de pós-graduado, ele de fato é pós-graduado naquela matéria? Foi boa pergunta, eu vou responder um pouco mais rápido, porque veja bem. Existem duas maneiras de se registrar no conselho. Uma é o registro. Esse é obrigatório. Tem a inscrição do médico, que é o CRM, válido em todo Território nacional. válido o CRM, que ele é médico em todo o território, Sim. embora não possa atuar no Sim. estado vizinho. Uhum. Diferente dos advogados que podem fazer 5 causas em um estado. E depois a gente E aí- pede e a aí suplementar. depois a gente não tem. Bem, a inscrição do conselho. Ele é médico, Alagoas, com inscrição. Todo o Brasil sabe disso. A segunda forma é o registro de especialidade. Esta que vocês entrando hoje veem facilmente. Alfredo Aurélio está lá, eu tenho 3 RQS. Isso, se está lá, eu tenho essas 3 especialidades. Muito bem. Isso que o Emanuel fala é uma inovação já trazida por essa lei, que haverá um cadastro que não é um registro. É um cadastramento. Que eu fiz uma pós-graduação em sono, por exemplo. Fiz uma pós-graduação em psiquiatria. Mesmo sem ser Meio que validando validando o diploma. diploma, que é um diploma que tem que ser validado pelo Ministério da Sim. Educação, etc. É uma especialidade que a gente chama lato sensu, uma Sim. pós-graduação lato sensu. E a gente vai colocar nesse cadastro, que será informado à sociedade. Essa lei, ela está funcionando, hoje é dia 20 e quanto? Hoje é dia 20. 20. 20. Hoje ela completa 9 dias. Então, ainda não está, mas a partir de agora, é esse o encaminhamento.
Provavelmente vai ter uma aba onde você coloque o nome e Isso. aí vai dizer. Que aquilo, Já que não tem o aquilo nome. está lá. Aham, Mas ele não é especialista. aham, A gradação daquele conhecer, aham. daquele Não é saber, RQE. Aham. é menor. Uhum. E aí não O doutorado- possuindo. O doutorado e o mestrado entra na primeira, no Uhum. registro. Não é o RQE, Uhum. mas entra como estrito senso, vai ter lá. Uhum. Ele vai ser isso, e é doutor em tal área. Isso é um dado do conselho. A sociedade vai poder, se não for digitalmente, poderá checar isso lá, em qualquer Sim. conflito, qualquer pessoa saber. Porque isso é informação pública. Uhum. Não há motivo de se esconder o conhecimento de qualquer médico que seja. Até porque se ele se divulgar que tem a pós-graduação e não tiver cadastrado lá, ele corre infração ética Sim, também, você né? precisa Perfeitamente, cadastrar. porque está nessa nova resolução. Essa nova resolução, só para também dar alguma de discussão, essa resolução ela quebrou um paradigma muito grande para a profissão. Que ela não está preocupada só com a propaganda, ela está preocupada com o comércio da medicina. Isso. A medicina é a última profissão que tinha nas suas resoluções, nas suas coisas, nada preocupado com o comércio, todas as outras andando, juntinhas com o comércio. E a medicina era uma profissão cercada de comércio por todos os lados, mas não podia Uhum. Não se envolver. pode ser mercantilizada. Então, né? essa resolução foi estudada por economistas, contabilistas, Uhum. por médicos, advogados, Uhum. o Tribunal de Contas da União participou de toda. Eu todo estava estudo, vendo a que coisa. foi bem. Para se dizer que o médico também pode entrar no comércio. Ele sendo responsável, até no seu único consultório onde trabalha, porque quando eu trabalho no consultório que sou eu só que atendo, o meu diretor sou eu. meu diretor. Com certeza. Então, essa analogia com o hospital grande tem que se ter. Lá tem o diretor técnico. Uhum. No consultório, o Sou diretor eu. técnico é o próprio médico. Uhum. Então a gente tem que. Houve uma mudança nesse aspecto, porque nenhum médico diz a sua consulta quanto é. Hoje pode. Hoje pode. Hoje pode. Só lembrando que pode sim ser divulgado a promoção, preço de consulta, mas para procedimentos não é permitido dar o preço, porque o CFM entende que os procedimentos são procedimentos individualizados, então teria que passar por uma consulta para poder sim chegar no preço, né? Então tem particularidades que tem que ser observado, que cada um aqui tem uma anatomia, o corpo tem alguma necessidade diferente do outro, então não poderia generalizar. E aí a restrição de preço para procedimentos, né? Mais para consulta, promoção. É mais para estética, eu acho, por exemplo, colocar 1 ml de botox, a gente não sabe quanto vai. Aí a dermato bota e faz, era entre 500 e 1.000, e aí decide dessa forma, né? Esse tipo de abordagem, do ponto de vista da nossa análise de interpretação do Código Geral, porque essa é uma norma do sistema conselhar, né? Essa resolução, a 2336 da propaganda de 2023. Esse aspecto que a senhora falou é um aspecto que não é um consenso na interpretação. Uhum. Quer dizer, não há uma linha que diga no procedimento não. Não há É silente a lei, é quando fala assim. não há um consenso, né? Não há um consenso na interpretação, porque não há uma letra viva nesse aspecto. Uhum. Algo taxativo, né? Não há algo taxativo. Você pode dizer que a sua cirurgia, neste mês de implante de cabelo, por exemplo, num mês promocional que ele queira no ano, será tantos reais. O que há de vir dos problemas que vierem daquilo, ele vai se resolver com o paciente ou nos tribunais. Por isso que é bom o termo de justiça. consentimento, né? Então, não há isso na lei dizendo que o procedimento não. É qualquer coisa. Agora, o médico tem que ter um bom senso. Sim. De, inclusive, entender, para não haver um prejuízo dele próprio, que uma cirurgia, às vezes, começa aqui, mas acaba longe, então os custos serão maiores.
menores. Então, pode ser que ele próprio tenha problemas no seu planejamento financeiro, se ele oferecer para as coisas grandes. Então, há uma tendência que seja para coisas menores, para uma consulta, mas não está na lei que não pode. O ideal é o termo de consentimento, né? Que fala, caso durante o procedimento precise, né? Enfim, aí o valor vai ser diferente e o paciente entender. Não, aí é o contrato de prestação de honorários, né? Isso. Caso que vai fazer um procedimento, aí o médico precisa fazer 4. Isso, aí é um exatamente. problema que ele vai resolver. Mas o paciente já estava ciente. Comercial, de serviço. O consentimento, o termo de consentimento livre e esclarecido é um termo especificamente para as complicações do procedimento. Por exemplo, quando o médico se submete a um grande procedimento cirúrgico de muitas horas, complexo, com anestesia complexa, ele pode dizer ao doente, e eu até oriento, há risco de morte, porque a gente sabe que há. Sim. Tem que ter. Mesmo sendo 0,1%. Sim. Porque aquele paciente é o 0, pode ser o 0,1%. Sim. E aí ele estaria tranquilo. Sim. Numa demanda posterior, porque ele disse, eu avisei, não foi falta de aviso. Sim. Ela concordou. Ela tinha ciência, é diferente. né? Pode haver sangramento, pode haver edema, pode haver inflamação, pode haver infecção. Isso tudo são complicações que procedimentos cirúrgicos podem acontecer. Agora, esse termo a que você se referiu é um termo mais do contrato financeiro que do tem que o ato ter, principalmente para estética na minha cabeça, né? Porque às vezes a gente vai para fazer uma coisa e aí não precisei usar mais material, então os nossos honorários vão ter que aumentar. E aí eu já sabendo disso, tudo ok, né? Perfeito. E aí, mudando de assunto, eu acho que uma das mais comentadas é a questão do antes e depois, né? Sim. Que podia em todas as outras profissões. E aí eu vi que pode mostrar parte do corpo, né? Então, por exemplo, a boca, não pode o rosto com aquelas tarjas pretas. Como é que o médico vai conseguir? Porque às vezes tem que mostrar para conseguir dizer o que foi que aconteceu. Às vezes é o nariz, enfim. E como é que ficou, então, essa do antes e depois? Durante a elaboração dessa resolução e os estudos do que era mais conflituoso, que se poderia abrir ou não, porque isso era uma prática frequente, ligada a outra resolução, houve inúmeros chamamentos de médicos e, na verdade, eles transgrediam tudo. A antiga. O que acontece? A gente tem como base, e isso é as razões dessa norma, dessa resolução, é de transformar a medicina como virtuosa e não como comércio. E pode se mostrar, inclusive, o doente dentro da sua... sem protegendo o pudor do paciente. Sim, claro. Ele pode se apresentar dos pés à cabeça, o antes e depois. Certo. Mas o médico tem que deixar na sua fala, ou nos caracteres da informação, Prontuário. que, olha, paciente, desde que haja autorização do paciente, Isso. não é mostrar quem ele quer. Isso, claro. De maior, crianças continuam sendo proibidas, mesmo com autorização dos pais. Certo. Isso não mudou nada. Certo. Então você diz, olha, eu operei essa senhora, ela estava com 200 quilos, por exemplo, e tal, mas com riscos, aí vem a virtude da medicina. Isso. Sim. Risco alto de morrer, de desenvolver, às vezes, ele tem que dizer. Isso. E ela ficou nesse aspecto aqui agora, com 90 quilos, diminuiu o risco de trombose, de infarto, de hipertensão. O médico tem que evocar essa virtude. Certo. Perfeito. Isso. E quando o for fazer antes, sem o depois, ele pode dizer que vai fazer dizendo as complicações que podem advir daquilo. Nossa intenção é que diminua o risco fazendo esse procedimento disso. Explica à sociedade e para os colegas e para as outras ciências que queiram saber o porquê,
mas com vistas a isso. Aumentar a sobrevida, diminuir o risco de acidentes vasculares cerebrais. Então, o lance de se liberar isso está na resolução. Você tem que dizer à sociedade. De forma expressa, né? Não é simplesmente consequências. Aqui, eu operei aqui. Não pode ser assim. Porque coisas comuns que a gente, por exemplo, uma lavagem de ouvido pode deixar uma pessoa surda. Pode. E é o que mais faz, né? Então tem que ter bastante cuidado. Eu vi até um julgado. Mas pode mostrar, viu, doutora? Certo. Todo paciente. Desde que ele queira. Sim. Eu vi até um julgado, era uma criança de 1 ano e 8 meses que precisou fazer uma punção lombar. E os médicos fizeram, foi um sucesso, porém não pediram autorização aos pais. E aí, mesmo sendo um sucesso, os pais foram condenados. Então, deve ter, né? Devem ter sempre deve ter esse cuidado para não passar, né? Sim. Eu tenho 2 ponderações em relação ao antes e depois. Porque como a gente vem discutindo, a resolução, o manual, a resolução era pequena, mas o manual ele é extenso, mas foi 135 páginas, mas muito bem elaborado. Eu imprimi, né? Ele tá bem ilustrativo, né? De fácil compreensão, mas tem muitos artigos que geram uma interpretação dúbia, né? Você fica naquele, opa, e agora? E a gente que vive na área do direito médico, em defesa médica, a gente se preocupa como é que a gente vai orientar o nosso cliente em relação a isso. E aí eu trago 2 ponderações, que é a primeira vez que a gente observa, eu acredito que Priscila também pense da mesma forma, que mesmo a medicina, mesmo as cirurgias meramente estéticas, as cirurgias plásticas, eu acho que não incorre, é um pensamento meu, não incorre em uma obrigação de resultado, porque a gente não tem como garantir, mesmo na parte estética, para mim é uma obrigação de meio, mas eu entendo que é um pensamento minoritário, e eu tento combater isso no judiciário, para que o judiciário também entenda que nessas questões, né, é uma obrigação de meio e não de resultado, mas me preocupa, por quê? E a gente não quer nunca que a medicina tenha esse caráter mercantilista, assim como a advocacia não pode ser vinculada a esse caráter. Mas é a primeira vez que se fala, que se trata o paciente como um cliente. E aí você traz a questão aí é como se você estivesse reafirmando o Código do Consumidor para esse tipo de atuação. E o que mais me preocupa é em relação especificamente a esse antes e depois. Porque resultado, eu postar um resultado negativo ou positivo, ele não deixa de ser resultado. E o que a gente vê do comportamento do judiciário é o seguinte: os próprios juízes, entram nas redes sociais e falam: "Oi, doutor, como é que você não quer que eu lhe condene, né, em obrigação de resultado, se você aqui posta o antes e o depois?" Então, eu sei que a classe de cirurgiões plásticos, a classe dos médicos que trabalham de dermatologia estética, eles já sofrem, né, com essa perseguição do judiciário, digamos assim, mas o meu receio é que a outra parte da medicina, ela venha incorrer também nessa questão da obrigação de resultado, por estar apostando o antes e o depois, mesmo com todas as ressalvas. Eu acho que esse é um desdobramento que a gente vai ter que acompanhar do judiciário, porque é algo muito novo, mas que é preocupante. Então, por isso que tem que ter essa ponderação entre o bom senso, a boa prática ética e o aconselhamento do seu jurídico, para ver se estrategicamente é mais benéfico você postar o antes e o depois ou não. Eu acredito que seja fácil de resolver. Na minha cabeça, você postar um antes e depois e você na legenda colocar que cada pessoa é individual, que aquele resultado foi daquela pessoa, mas que o seu pode ser diferente, até por etnia, por cor, por tudo. Então, se ele postar o antes e depois, perfeito. E dizer, você pode não ficar assim, vai depender do seu corpo. Então, se ele fala isso, para mim ele posta 300 antes de depois e... Esse foi o nosso pensamento. Pode Isso.
Agora você vai trazer as virtudes da medicina. Isso. Você não vai postar por postar. E ele não vai dizer, o Você seu vai nariz dizer. vai ficar igual. Eu entendi Não tem a sua como. colocação também, mas eu estou dizendo que é muito abrangente essa possibilidade. Ele pode diz tudo por que precisou fazer. Não precisa ser ele falando, ele pode dizer escrito. É isso. Um quadro tal, que mostra para você. E agora, dessa forma, ela vai conseguir. Isso. Um resultado individual. Isso. Que pode não se replicar em outros doentes. Exato. Então, é naquele caso, a doente tem que ser identificada pelo nome. Isso está na cartilha que saiu a semana passada. Essa cartilha Tem que singularizar, essa cartilha né? saiu no dia 29 de março. A cartilha. 29 de... Agora de fevereiro. Ela tá... Eu tenho até aqui, posso enviar para vocês, mas você já tem. Mas ela, inclusive, a cartilha, ela dá as fotos de como tem que ser. Uhum. Só que, doutor, a minha preocupação... Mas eu entendi, essa é a preocupação. É com o judiciário, né? Porque a visão do conselho, né? Mas isso foi uma visão para o médico. Cabe ao médico. Pensou o que para a gente é legal. E eu acredito que o judiciário Mas vai entender. Se ele vê na legenda, por exemplo, que cada paciente é individual, é singular, que o seu resultado pode não ficar exatamente igual, eu acho que o juiz vai olhar e vai dizer, você sabia, então eu acho que você não pode. Só também não colocar sempre só resultados positivos, Não, ninguém vai colocar. Ninguém vai colocar nenhum negativo. Não faz Isso sentido. é uma lógica antirracional. Até porque a gente sabe que então, é isso que eu tô dizendo. Nem o entendeu? advogado não tem vai problema. colocar as causas que perdeu. Claro. Mas nem pode, nem a que ganhou. Claro. Eu sei, eu tô falando, ninguém vai fazer isso. Não faz sentido. Isso é uma coisa individual mesmo. Se aquele paciente, até o que permitiu mostrar, mas que teve complicações decorrentes do procedimento, depois da postagem, ele corre atrás. Então, é uma coisa muito dinâmica. Agora, lógico que exatamente como você falou, doutora Bárbara, a norma sempre vem incompleta. E a vivência social é que vai trazendo as reformas, as adequações para a sociedade tentar viver mais pacificada. A questão dos elogios, né? Sim. Que antes os médicos não podiam fazer o repost, enfim. Hoje já se pode, mas com ponderação, né? E eu pergunto, pode ser criado, porque no Instagram existem as bolinhas de destaques. Pode ser criado um destaque só com os elogios, entre aspas, para o médico, para ficar lá fixo, ou tem que ser uma coisa tipo temporária, 24 horas? Muito bem, não. Você vê como é a coisa. Com tantos especialistas de todas as mídias, em todo esse debate, foram 2, 3 anos para fazer. Eu vi, Essa foram norma 3. Foi a última em 2011. Técnicos de informáticas, blogueiros, tudo para tentar. As audiências, né, que foram feitas para se normatizar. Não se disse que pode botar no destaque. O destaque dura 20 anos. Exato. Então, entenda, Exato. isso é uma coisa que caso a caso aqui que a gente vai resolver. Aquilo eu posso colocar no meu e vai ficar ali 10 anos. Olha, aqui ficou bom. E eu posso ir enchendo aquilo. Mas a resolução... Com os próprios pacientes, né? Atendi fulano, deu certo. A reiteração, a CODAME é que fiscaliza. Agora, eu fiquei nessa dúvida. Porque no manual tá dizendo que você pode, não sei se é semestralmente, 2 vezes a cada... poxa, eu esqueci o termozinho. Então, dessa questão do repost. Então, como é que você vai ter essa delimitação de reposts e vai colocar o... Mas eu acho que não tem, doutor, essa tempo, delimitação. O que diz a resolução, inclusive nos comentários, na introdução, e o mais importante é que nessa resolução que ele diz o capítulo nesse, e a própria CODAME federal comenta o artigo, já é comentado. Vocês notaram isso? Então, se em 6 meses a CODAME vê que aquilo está se repetindo, isso, semestral. aí entenda o que eu estou dizendo, aí ela vai chamar. É isso aí. Porque, peraí,
E tem que ver também qual é o elogio, porque às vezes é o melhor médico, né? Você não Isso pode é repostar. impossível. Não pode nem se o paciente disser. Exato, então, é isso que eu tô dizendo, né? Porque aí você está se diferenciando dos outros. Exato. E isso entra na coisa do sensacionalismo e da concorrência desleal. Desleal. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso vale para amostra de aparelhamento também, né? Hoje a gente Que pode já mostrar se os aparelhos forem cadastrados e Não, autorizados pela Anvisa, Anvisa. né? Pode se mostrar, mas jamais pode dar uma característica especial aqui. O melhor Claro, aparelho, claro. o melhor. Tem até uma pergunta falando, né, que hoje é permitido anunciar a aplicação de órteses e próteses, fármacos, insumos e afins. Então, como na prática, como é que se daria isso? Não, um exemplo maior é os cirurgiões plásticos que podem dizer as suas próteses que tem, mas, por exemplo, Pode falar a marca da prótese que ele usa? Aí entra em conflito com outras normas do CFM. Porque ele não pode indicar uma, ele mostra um modelo. Porque antes eram a partir de duas. Até três você pode oferecer. É. Mas não nesse aspecto Sim. De que publicidade. estamos falando aqui. Por exemplo, Então, como é nesse caso? Como seria? por exemplo, eu coloco válvula no coração das pessoas. Certo. Tanto biológicas, que precisam trocar determinado, Certo. como as mecânicas que a pessoa vive a vida toda. Certo. Ok? Cada uma dessas tem 4, 5, 6, 7, 8 modelos. Uhum. Eu não vou falar dos modelos. Não está dizendo que eu vou Entendi. falar. Eu vou falar da característica da biológica e da mecânica. Aí eu falo qual é a vantagem, porque isso há estudos. E sobre os Pronto. fármacos? Para Mesma mim. coisa. Mesma coisa. Veja bem, a medicina não vai se desvirtuar do que ela tem como base. Nós, quando falamos de fármacos, falamos do fármaco, Do nome da droga, da da classe. classe farmacológica. Entendi. A gente Então, por exemplo, vai- benzodiazepínicos, Isso, que não tem- no que tem X 300. nome. Isso, entendi. Exatamente. Então a gente Perfeito. tem que se ater a isso. Não é assim. Perfeito. Olha, pode ser o benzoazepínico A, B, C, D. Aí eu já estou fazendo uma propaganda Entendi. e é Perfeito. comercial isso. Sim. É mercantilista. Não é medicina. Mas então, no caso de anunciação de aparelhagem, por exemplo, uma dermatologista ela não vai mostrar a máquina? Pode. Então, e aí não vai saber qual é a marca? Pode. Se ela está liberada, a clínica dela, se já fez a fiscalização, a Codam já autorizou, ela pode. E por que Mas não veja, pode mas falar o nome comercial do fármaco? Não, é diferente. São Não é diferentes. diferente, não. É a mesma. Deixa eu só explicar. A marca do ecocardiograma não é para se mostrar. Você diz aquele modelo que tem tais. Porque senão, esse anúncio, o médico vai ter que receber da firma que fez. Sim, uma Então, é propaganda. uma outra questão. É. E não é para isso a norma da propaganda médica. É para você trabalhar temas da medicina, Certo. não do comércio da medicina. Ah, mas não pode botar preço? É porque o único profissional que não botava era o médico. Então a gente fica, a gente, que eu digo os médicos, ficava sem esse poder, inclusive de sobrevivência, de manter o seu negócio, as suas pessoas que trabalham para você. Mas ali é a consulta que pode ser pública. Isso foi um avanço de muita discussão. Não pode ser dado ou permitido promoções que eu falo que saiam Da ética. da coisa fora para não ser entrar na concorrência desleal, por exemplo, Isso. oferecer preços Muito irrisórios, ou fazer Irrisórios. consultas gratuitas. Casar né? um procedimento com o outro. Não pode um Isso. programa aqui oferecer uma consulta de graça, não pode oferecer consórcios e etc. Isso. Nem prêmios. Então, Isso. agora, a prática do dia a dia é que vai ter o que a gente sabe, o CFM já alertou a todos os conselheiros que a Codam vai trabalhar muito mais. Pois Sim. é. É tudo novo para todo mundo, né? E a gente, como advogada, tem que ter as orientações corretas para passar.
A minha maior preocupação, porque o resto tudo assim eu entendi, eu achei muito legal. Mas eu me preocupo, agora não mais, mas eu me preocupava quanto à questão dos títulos que eles se diziam. Né? E principalmente das especialidades que não são reconhecidas. Então, trabalho ortomolecular, soroterapia, endocannabinoide, e eles trabalham e vivem disso. Né? Então, né? Mas aí o CODAM vai ter que vê-lo, vai ter que ser chamado, aí vem cá, vocês vão apresentar informando, está vendo que não pode? Vamos assinar um TAC aqui? Vamos. Se ele também não quiser, porque às vezes vive disso. Eu conheço médicos que vivem. Se abre uma sindicância. Entendi. Eu acho interessante a gente ressaltar aqui também a importância. O manual, ele, como eu já disse, está muito bem ilustrativo. Para todos os médicos, é de graça isso. Qualquer um pode obter. Está muito bem ilustrativo, né? Apesar de alguns pontos gerar divergência, mas isso é normal, a norma acabou de ser aplicada, né? Mas eu acho que é interessante também falar aqui o seguinte, não adianta você contratar somente uma estratégia de marketing, né, a melhor empresa, se ela não tiver em conformidade com seus preceitos éticos, com a norma, e é para isso também que existe o jurídico. Eu acho que é um trabalho em conjunto do corpo jurídico com o marketing, porque cada um trabalhando o marketing para poder ampliar, né, o comércio, digamos assim, do médico, a capacidade de alcance, e o jurídico para colocá-lo dentro das regras que tem que ser colocado. Então, é um trabalho em conjunto, ninguém está tomando o espaço de ninguém e que só venha somar. Porque vale lembrar que se você contratar uma empresa que se diz especialista de marketing e infringir qualquer norma, é você, médico, que vai ser responsabilizado. A empresa de marketing, ele não tem responsabilidade nenhuma, ele quer vender, né? Então, basta um treinamento de um advogado, eu acredito. Cuidado com isso. Não pode postar dessa forma, não pode se dizer isso. Um treinamento, né? Mas muitos médicos não sabem, aí terminam fazendo essa contratação. Sim. Primeiro, o médico, seja ele qual for, trabalhando individual ou em equipe, ou a própria instituição oficial, que são a Secretaria de Saúde, porque não raro a gente chama os secretários, por erro de propaganda, entende? Por ocasião, estavam mostrando crianças em propaganda, a gente teve que chamar. Eles tiveram que tirar os outdoors. Sim. Então, o que acontece? Primeiro, o conhecimento do médico disso. É aberto, os conselhos estão abertos para os médicos irem, por exemplo, eu vou fazer uma propaganda, então eu vou lá. Eu posso isso? Pode, não pode? Mesmo que vá com o seu jurídico, que também deve conhecer, e a sua empresa de marketing. A lei está aí, é como a gente na nossa vida civil, né? Não é obrigado a gente conhecer a lei, a gente só tem que cumprir. E o que a gente vê também, né, Pri, que alguns colegas, alguns clientes médicos falam, mas fulano está fazendo, mas ciclano está fazendo. A gente sabe que é o processo ético é um processo sigiloso. Sim. Ninguém vai dizer que está respondendo a um processo ético, mas eles ainda caem nessa besteira de achar que só porque o coleguinha está fazendo, ele tem que fazer também. Perfeito. Né? Acontece. Uma boa colocação da senhora. Nós chamamos mesmo. Até nós estamos com menos de um mês do vigor da 9 dias, né? 9 dias. E o que ocorre? A movimentação já está sendo muito grande no conselho. Sim. Sim. Vamos ter que chamar. Sim. Os médicos indicando. Às vezes não precisa anunciar, mas para um conselheiro mesmo, ele chama para conversar. Isso vai levar um tempo. Agora, isso não é verdade, porque o que chamamos de médico, você não tem ideia. Eu já fui várias vezes, principalmente com relação às medicinas que não são, as especialidades que não são cientificamente comprovadas, que eu tenho muitos clientes que trabalham, por exemplo, a cannabis. Alguns, por exemplo, desses que a senhora fala, alguns
a sindicância está Sim, andando. então, é isso que eu digo. E com certeza Ele tá virá um caladinho, processo. e ele tá calado, ele não vai dizer como a Bárbara falou para sim, outro sim, colega, sim, sim. né? É diferente se houvesse a medicina cannabinoide. Não existe. Isso. Eu acho que eu tirei todas as minhas dúvidas e vou aplicá-las no meu dia a dia, no meu Instagram informativo para os meus clientes, porque tá todo mundo com dúvida. Agradeço, parabenizo, na verdade, né, vocês por esse avanço, acompanhar esse avanço tecnológico, essa vida ansiosa que a gente tem. Então, avanço na telemedicina, que é o que eu sou uma apaixonada pela área, e muito obrigada pela presença. Fico muito feliz por todos os esclarecimentos, né, Babi? Eu acho que a gente conseguiu. Eu tinha muita dúvida, principalmente em como os médicos podiam se posicionar, mas o senhor sanou todas. O manual está bastante educativo para qualquer pessoa facilmente ler. Quem quiser o manual, então entra no site do CFM, não é isso? Que o manual tá lá em PDF, baixa. Se tiver dificuldade, procura um advogado. Isso, procura um advogado para dar uma explicada, né? Se todo cidadão for pedir, a gente não tem como. Mas os médicos todos podem ter acesso. Mas eu falo até em fazer o download e ter um e-bookzinho, né? Que todo mundo pode ter. E eu sei que porque eu tenho tava ontem atendendo uma anestesista e ela falava, porque médico só entende de medicina, por isso me desculpe que eu tô fazendo essas perguntas. Ela até tava constrangida porque eram perguntas bobas e eu dizia, eu entendo perfeitamente. E é isso. Então, agradeço muito. Eu agradecer o convite, o Conselho de Medicina está sempre às ordens quando for para esclarecer, discutir um assunto ligado aos médicos. Parabenizar pelo podcast, que eu tenho visto, é bastante esclarecedor, faz um papel importante para a sociedade. E esse ano a gente vai fazer eventos da Corregedoria e que vai convidar a comissão da OAB para a gente. A OAB está de portas abertas também. Parabéns a vocês, viu? Obrigada, doutor, pelo comparecimento e pela disponibilidade do tempo também.